Hello everybody! Welcome back to English Upside Down. Um curso de inglês que nós preparamos para equipar você, que é autodidata e que quer aprender a ter o inglês como uma segunda língua e quer fazer isso sozinho. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos revisar e acrescentar. Nós vamos revisar os pronomes pessoais, tanto os do sujeito quanto do predicado. Você lembra que eu falei para você que não existe essa história de pronome oblíquo em inglês? Existem os pronomes pessoais ou os pronomes do sujeito e existem os pronomes que vão no predicado. Mas que na realidade, I, me, significa eu. You, ele, você, he, him, ele, she, her, ela, it, ele ou ela, para coisas que são assexuadas, para quando eu não sei o sexo, mesmo o caso de animais, ou pessoas que eu ainda não, bebês, que eu não consigo saber o sexo pela aparência, ou para início e fins de frases, quando em português não tem o sujeito, a frase, eu uso o it. We e us, nós, sempre. E o, aqui como eu tenho o você no singular, aqui eu tenho vocês no plural. É exatamente a mesma coisa, ele não muda absolutamente nada por ser singular ou plural. They e them, eles ou elas. O they é plural tanto de he, quanto de she, quanto de it. Como é que eu vou usar? Se eu quiser dizer que ela me ama, em inglês, literalmente eu vou dizer ela ama eu. E vai ficar assim, she loves me, ok? Porque eu tenho o ela do sujeito e vou ter o eu aqui da coluna do predicado, certo? Thumbs up? Ok. Esta foi a nossa fase de relembrança. Acrescentando coisas novas hoje? Nós vimos junto com isso daqui os pronomes reflexivos, mas nós vamos pegar isso lá no fundo. Hoje nós vamos ver os possessivos. Os possessivos, assim como os pronomes pessoais, eles têm duas classes. E também não precisa fazer aquela coisa mirabolante de 1050 explicações. Não, é muito simples. My, mind, meu. Your, yours, de você. De você. Só. Mais isso. Não precisa saber de mais nada. Yours, de você. Ou então, de vocês. Porque lembre-se que o you, tanto ele é plural quanto singular. Então, de você ou de vocês, não importa. His, dele. Her ou hers, dela. Its, dele ou dela, no caso de coisas assexuadas e neutras. Ours, nosso, nossa. E their ou theirs, deles, delas. Ok? Vamos colocar isso num contexto para a gente entender melhor. Relembrando aqui o sujeito. Aqui. Vamos usar um pronome da coluna dos pronomes pessoais que vão no sujeito, tá? Então, vamos escrever aqui uma frase. She is beautiful. She's beautiful. Eu usei o she daqui. Ok? Agora, he wants to meet her. Ele quer encontrar ela. Olha, o ele eu peguei da coluna do sujeito. E o ela eu peguei da coluna dos predicados.
ok? Vamos para os possessivos. My house is green. My house is green. Eu usei my. É um adjetivo possessivo, ok? Agora, eu vou virar a mesma frase. The greenhouse is possessive pronoun. Mine. Aí tem aquelas 1500 explicações de quando dá ênfase nisso. Não, esquece tudo isso, tá? A questão é, verbo, tá aqui, is. House tá antes, eu uso mine. O verbo tá aqui. O house tá antes do verbo e a posse tá depois. Mine, ok? Então, quando o indicativo da posse está junto, como é o caso aqui, eu vou usar o adjetivo possessivo, que é essa coluna em vermelho. Quando o que me indica a posse está junto do verbo, como aqui no is mine, eu vou usar a coluna em preto, que está aqui. Ok? Mas não esqueça, não tem aquela história de teu, tua, meu, minha. Não, esquece. Meu, de você ou de vocês, dele, dela, dele ou dela no neutro, nosso, nossa, deles ou delas. Simples assim. Não começa a complicar, querer comparar com o português, trazer o português à tona, porque simplesmente não vai funcionar, ok? E eu falei para vocês que nós tínhamos visto na vez passada também os reflexivos. Vocês lembram? Os reflexivos, eles são como um pronome de espelho. Eles se refletem. É quando o sujeito fala a respeito de si mesmo. Eu coloquei aqui, vamos aqui, para my, para o I, me, nós temos aqui o my, mine, e aqui nós temos como reflexivo myself. Vamos usar ele. I promise myself to study hard. Então a questão é simplesmente assim, não existe aquelas histórias de você complicar muito a explicação, tá? Você precisa simplesmente saber isso. Se eu tenho o objeto que eu possuo junto, eu vou usar a coluna em vermelho, como aqui, my house. Se o objeto que eu possuo está um pouco mais longe de mim, está separado de mim pelo verbo, então eu vou usar a coluna em preto, is mine, ok? Em outras palavras, a questão é separação do objeto com o dono pelo verbo, ok? E dos reflexivos que nós vimos, nós estávamos vendo na vez passada, nós vimos que eles têm que combinarem, né? O I, o me, o myself. O reflexivo é o quê? É o sujeito falando de si mesmo, como se ele estivesse olhando num espelho. Quando isso acontece, eu uso o reflexivo. Seria o tal do eu mesmo, você mesmo, em português. No caso da frase aqui, I promised myself to study hard. Eu estou falando de mim mesma. Eu prometi a mim mesma estudar mais, me esforçar mais. Nesse caso, então, o que acontece? Eu vou pegar basicamente
um sufixo self, ou então no plural selves, e acrescentar a um dos pronomes pessoais, quer da primeira, quer da segunda coluna, ok? Tranquilo? Essa é a coisa nova. Muito bem? Vamos continuar fazendo um pouquinho de shadowing, mas nesse caso eu vou precisar apagar a lousa e escrever umas frases. So, hold on. Primeira frase. O que você achou que seria? What's your name? Não esqueça, o E está aqui só para me dizer que o A deve ser pronunciado do mesmo jeito que ele é pronunciado quando eu digo o alfabeto em inglês. A, eu começo A, B, C, lembram? Então, A, name, eu paro aqui, name. E aqui não é o A, é o O. What's your name? Repete. What's your name? What's your name? What's your name? E aí a pessoa vai responder: My name is Loí, or whatever the name is, ok? O brasileiro vai sempre responder assim, tá? Porque por mais rápido que ele fale, ele vai dizer my name is. Muito raramente você vai encontrar um brasileiro que vai falar my name is. Então vamos treinar do jeito que fica mais fácil para nós. My name is fulano de tal, ok? Ou simplesmente você pode responder I'm fulano. No meu caso, I'm Louis, ok? I'm Louis. Que mais? Acontece às vezes de a pessoa estar conversando com você e a pessoa esquecer o seu nome. Aí no meio da conversa ela para assim, sorry, I don't remember your name. You are... E aí a pessoa diz o nome. Daí nesse caso você sempre pode só simplesmente dizer you are, you are, you are, e a pessoa vai dizer o nome, ok? Isso quando você quer dizer o seu nome ou perguntar o nome de alguém. What's your name? My name is I'm, or você pode simplesmente perguntar you are, e a pessoa entende que vai precisar dizer o nome. Muito bem, vamos agora para quando você encontra uma pessoa pela primeira vez. Todo mundo já sabe lá do cursinho que você deve dizer nice to meet you, não é verdade? Mas tem outras opções. Nice to meet you. E a pessoa responde nice to meet you too. Mas ela pode responder outra coisa também, ok? Outra forma pode ser... Isso aqui, por incrível que pareça, é um E, tá? É please. E-A-S-E, please. Pleased to meet you. Ou pode ser it's a pleasure. Ok? Vamos repetir? Vamos lá. Nice to meet you. Pleased to meet you. Aqui você de novo, ó. Nice, para aqui. Nice to meet you. Pleased to meet you. It's a pleasure. It's a pleasure. Ok?
E você tanto pode responder repetindo a frase, colocando to aqui na frente. Nice to meet you too. Pleased to meet you too. It's a pleasure. It's a pleasure, você não vai dizer it's a pleasure too, que fica meio esquisito. Então você vai dizer, para qualquer um desses casos, você pode dizer likewise. Ok? Likewise. Então vamos ver? What's your name? My name is Louie. I'm Louie. You are? Nice to meet you. Pleased to meet you. It's a pleasure. Likewise. Likewise. Ok. E agora, se a pessoa está apresentando alguém, ou você vai apresentar alguém. Tem duas formas de você fazer isso. Uma das formas é o famoso this is. Eu vou ter que apagar aqui, pessoal, porque não tem mais espaço. Então você vai me dar um tempinho, vamos lá. This is John. This is John. John, this is Peter. Ok? Ou, se você vai introduzir uma grande turma, como se fosse, por exemplo, apresentar o Frank Sinatra lá em Las Vegas, você vai dizer, please meet John Travolta. Please meet John. Ok? E tem aquelas perguntas também que a gente costuma fazer que são pura curiosidade. É claro que... Por que eu estou passando isso uma em cima da outra? Primeiro, porque você pode colocar esse vídeo repetindo vez após vez. Segundo, porque você já viu isso aqui milhões de vezes. Portanto, não é novidade. Para ninguém isso aqui é novidade. Ok? Mas tem aquelas outras perguntas que a gente faz e que a gente faz por pura curiosidade. Por exemplo, se você encontra uma pessoa com sotaque, o que você pergunta? De onde que você é? Onde? Where are you from? Where are you from? Aí a pessoa vai falar I'm from Brazil. Mas se ela só disser from Brazil, it's okay. Se responder simplesmente Brazil, it's okay. Alright? So, where are you from? Aqui você vai pronunciar só where. Então vai ficar where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Se você disser where are you from, tranquilo, eles vão entender. Mas você não vai ouvir eles dizendo isso. Eles vão dizer where are you from? Where are you from? Ok? Resposta: I'm from Brazil. Or Brazil. And you? Ok? Aí, se eu tirar o from, eu mudo completamente. Se eu tirar o from, where are you? Where are you? I'm in the bathroom. Tô no banheiro. Where are you? I'm downstairs. Eu estou aqui embaixo. Ok? Where are you? Onde você está? Daí eu não pergunto mais de onde você é.
Simplesmente porque eu tirei o from daqui. Where are you from? De onde você é? Where are you? Onde você está? Ok? Eu falei de perguntas curiosas, né? Idade. Quão velho você é? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? I'm 60. I'm 60. I'm 60. Ou simplesmente 60. And you? Ok? Não precisa criar casos. Quanto mais simples a conversa, melhor ela se desenvolve. Ok? Que mais que a gente poderia colocar hoje aqui? Quando alguém bate na porta e você quer saber quem é antes de você atender a porta. Quem é? Who is it? Who is it? Who is it? Ou conforme for o local que você estiver, eles vão perguntar também, podem perguntar. Who's there? Só que aí eles não vão dizer o is inteiro, eles vão falar who's there? Who's there? Who's there? Ok, foreshadowing. Esses é para aqueles que estão começando lá do baixinho. Vejam bem, essas perguntas básicas não precisa de verbo nenhum para você saber. Essas vocês têm que realmente saber, decorar, repetir. É conversação, ok? Quando a gente mexe nessa tabela aqui, é para você fazer avançar o teu aprendizado. É para você exercitar aquele inglês que você tem lá do fundo do baú, aqueles vocabulários que você tem. Aqui na tabela a gente aprende como funciona a língua. Aqui a gente aprende como um bebê aprende. E aqui você tem que decorar, tá? Tanto que aqui nós não começamos com o verbo to be. Por quê? Porque para nós vai importar para nós mais a forma de onde sai a língua, forma como a língua funciona, mais do que qualquer outra coisa, ok? Tanto que vocês lembram que na aula passada, vamos voltar para a aula passada, vamos dar uma revisada no que a gente fez na aula passada. Nós falamos sobre os verbos. Nós tínhamos frases aqui, que eu vou apagar de novo. Nós tínhamos frases que davam continuação a esses inícios aqui. Lembram que para o afirmativo eu precisava colocar I, you, we e they num grupo, he, she, it em outro grupo. Eu pegava o verbo, sempre que eu tenho qualquer verbo, nós usamos na aula passada o verbo to see, to feel, to taste, to do e to have. Tudo que eu precisava fazer era tirar fora o to e jogar o verbo na tabela. Na turminha do I, you, we, they, eu simplesmente tiro o to e jogo ali. Na turminha do he, she, it, eu acrescento o S em todos. Exceção para o have, que eu vou usar has. E para o do, que eu vou usar o E e o S. Eu vou acrescentar o E e o S toda vez que o verbo terminar em O, SS, CH. Gente, me deu um branco aqui. Mas são 5. Vocês têm da aula passada. E toda vez que terminar em Y, mas antes for uma consoante,
uma vogal, eu simplesmente coloco um S. Mas se antes for uma consoante, quando chega ali eu tiro o Y, troco por um I e acrescento S. Troco o Y por um I e acrescento ES, ok? O, SS, CH. Não. Quando dá branco não adianta ficar pensando porque não vem. Quando nós vamos fazer a pergunta, perdão, as negativas que estão na sequência, seria só usar o do como auxiliar. Lembram da muletinha? A muleta mais o não. Aí eu ia colocar o do conjugado na turminha do I e o we, they, e o do conjugado que ficaria does para he, she, it, e acrescentaria o não na frente. O verbo tiraria só o to e não importaria qual fosse a pessoa, ficaria aqui. E o restante da frase que eu quiser na frente. Para fazer pergunta, novamente eu uso o do como muleta. Eu jogo o do para frente da turminha do I e o we, they, e conjugo ele aqui na frente do he, she, it, ficando does. E os verbos ficam exatamente igual e eu continuo a frase daqui para frente. Lembram? Tranquilo? Nós vimos o presente. Hoje nós vamos trabalhar com o futuro com o will. A princípio, o will ele é usado em situações mais especiais, quando eu uso datas especificamente, ok? Mas, se você usar o will em qualquer situação, a pessoa vai saber que você está falando no futuro, ok? Então, a tua comunicação a partir de hoje já pode ser no presente e no futuro. O futuro com o will é muito simples. No afirmativo, tudo que eu tenho que fazer é colocar na frente do sujeito, da pessoa, o verbinho will. Para eu tornar isso menor, eu simplesmente vou pôr um apóstrofo no lugar do W e do I e vou colocar os dois L's. Vai ficar I'll, you'll, he'll, she'll, will, they'll. Ok? E aí, qualquer verbo, eu só tiro o to e jogo aqui. Vamos tentar fazer um. I will go to a party. I'll go to a party tonight. Tomei a decisão agora. I'll go to a party tonight. Ok? Aí pode ser you'll go to a party tonight, he'll go, she'll go, não importa. Eu vou continuar qualquer coisa com essa frase, ok? Qualquer verbo. Eu serei um professor. Até o verbo to be. Olha só. O to be. I'll be a teacher. Só tiro o to. E vai o nome do verbo aqui. I'll be a teacher. They will buy a car. And whatever. Ok? Tranquilinho. Isso na afirmativa. E para perguntar? Não, vamos negar primeiro. Vamos fazer a negativa. Na negativa, a mesma coisa, só que eu somo o will mais o não, que vai ficar want. Aí eu não vou poder ligar junto com o sujeito. Ele vai ficar uma palavrinha separada. I want, you want, he want, she want, it want, we want, they want. E aí, o restante da frase. Ok? So, I won't go to a party tonight. She won't be a teacher. We won't buy a car. Ok?
Got it? Agora sim, vamos fazer a pergunta. O que muda? O will passa para frente. E claro, daí aqui você vai precisar ter um ponto de interrogação. Will, o sujeito, o verbo e o restante da frase como você quiser compor. Posso fazer pergunta no negativo? Posso. Mas sempre que eu fizer a pergunta no negativo, espera-se que a resposta seja positiva. Seria do tipo assim, mas você não ia, seria o nosso famoso, não ia participar da festa? Eu vou. Você não ia fazer um jantar? Eu vou. Ok? Alguma coisa nesse sentido. Ok? It's all for now. Goodbye.